Existe uma diferença entre pessoas ricas e pessoas que nunca conseguem sair do vermelho, e ela quase nunca está no salário. Você já reparou que tem gente que ganha pouco e consegue guardar dinheiro, enquanto outras ganham muito e vivem sempre no 0 a 0, mês após mês? A resposta não está na sorte, nem em um golpe de gênio nos investimentos. Está em uma sequência de pequenos hábitos, repetidos todos os dias, que praticamente ninguém para observar. E hoje eu vou te mostrar os 10 hábitos mais simples e mais estudados que separam quem constrói riqueza de quem passa a vida inteira correndo atrás do próprio rabo financeiro. Fica comigo até o final, porque o hábito número 7 é o que mais gente ignora e é justamente o que faz mais diferença no longo prazo. Esse vídeo não é sobre fórmulas mágicas, nem sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre entender que riqueza, na prática, é resultado de comportamento repetido, não de um evento único. Quanto mais a gente for avançando por essa lista, mais você vai perceber que nenhum desses hábitos é complicado. O difícil não é entender. O difícil é repetir todos os dias, mesmo quando parece que não está fazendo diferença nenhuma. Então vamos começar pelo que a maioria das pessoas já sente na pele. Comece pelo conhecido. Todo mundo já ouviu aquela frase. Não é quanto você ganha, é quanto você guarda. Parece clichê, mas é basicamente o resumo de tudo que os estudos sobre comportamento financeiro mostram. Duas pessoas com o mesmo salário podem terminar a vida em situações completamente diferentes, só porque uma delas decidiu tratar uma parte do dinheiro como intocável, e a outra não. Isso já é familiar para praticamente todo mundo. Agora vem a parte que pouca gente conecta. Esse hábito de guardar é só o primeiro de uma cadeia de comportamentos que, juntos, formam o que os pesquisadores chamam de identidade financeira. Expanda para o desconhecido, pensa na construção de riqueza como um conjunto de engrenagens. Cada hábito sozinho parece pequeno, quase irrelevante. Mas quando várias engrenagens giram juntas, o sistema inteiro ganha força. Mas a parte mais surpreendente ainda está por vir. Existe um hábito, entre os 10, que sozinho compensa a ausência de praticamente todos os outros, e ele aparece só lá na frente da lista. Existe um detalhe escondido nisso tudo. A maioria das pessoas já sabe o que precisa fazer. O que falta não é conhecimento, é repetição. E é justamente isso que explica por que tão poucas pessoas realmente chegam lá. Vamos destrinchar essas engrenagens uma por uma e entender exatamente por que cada uma delas pesa tanto no resultado final. Hábito 1. Pagar-se primeiro. Antes de qualquer conta, uma parte da renda vai direto para a poupança ou investimento, como se fosse um boleto obrigatório. Só que esse boleto é para o seu próprio futuro. A maioria das pessoas faz o caminho inverso. Recebe o salário, paga tudo o que aparece pela frente e só depois olha o que sobrou para guardar. O problema é que, quase sempre, não sobra nada, porque o gasto sempre encontra um jeito de crescer até ocupar todo o espaço disponível. Quando você inverte essa ordem, guarda primeiro, gasta o que sobra depois, o cérebro se adapta. Em poucos meses, viver com o restante deixa de parecer um sacrifício e vira apenas o novo normal. É basicamente um truque psicológico contra você mesmo, e funciona. Hábito 2. Rastrear cada gasto. Pessoas que atingem independência financeira, segundo diversos levantamentos sobre comportamento financeiro, costumam saber exatamente para onde vai cada real. Não por obsessão, mas por controle. Pensa assim: é impossível dirigir um carro de olhos fechados. E é basicamente isso que a maioria das pessoas faz com o próprio dinheiro. Vive no piloto automático, sem saber exatamente quanto gasta com aplicativo de comida, assinaturas esquecidas ou compras por impulso. Só o simples ato de anotar, em uma planilha, em um aplicativo, até em um caderno, já costuma reduzir gastos supérfluos, porque o cérebro humano gasta menos quando enxerga o dinheiro saindo de forma visível em vez de invisível, como acontece nos cartões de crédito. Hábito 3. Evitar dívidas de consumo. Cartão de crédito parcelado e cheque especial são, historicamente, algumas das formas de crédito mais caras do mercado brasileiro,
segundo dados do Banco Central. Quem constrói riqueza evita esse tipo de dívida como prioridade. Aqui está o detalhe que pouca gente calcula. Uma dívida cara cresce mais rápido do que praticamente qualquer investimento consegue render. Ou seja, enquanto você tenta fazer o dinheiro crescer de um lado, uma dívida mal administrada pode estar destruindo esse crescimento do outro, numa velocidade muito maior. Isso não significa nunca usar crédito. Significa usá-lo com consciência, sabendo exatamente o custo de cada parcela, em vez de deixar o "e se eu não pagar" virar um hábito recorrente. Hábito 4. Investir de forma consistente, não pontual. Não é sobre acertar o melhor investimento uma vez. É sobre aportar todo mês, independentemente do humor do mercado, em alta, em baixa, em crise, em euforia. Esse comportamento tem até um nome entre investidores: aporte recorrente ou preço médio. Em vez de tentar adivinhar o momento perfeito para investir, coisa que nem profissionais experientes conseguem fazer com consistência, você compra um pouco todo mês e o resultado se equilibra ao longo do tempo. A maioria das pessoas faz o oposto. Só investe quando está animada com o mercado subindo e para de investir justamente quando os preços caem, que é exatamente o pior momento para parar. Hábito 5. Estudar sobre dinheiro continuamente. Isso pode significar ler, assistir vídeos como este, ou simplesmente prestar atenção em como as próprias decisões financeiras funcionam. O sistema financeiro muda, taxas de juros sobem e descem, novos produtos de investimento aparecem, regras tributárias são atualizadas. Quem para de estudar, para de se atualizar, e decisões financeiras tomadas com informação desatualizada tendem a custar caro. Não precisa virar especialista. 30 minutos por semana, de forma consistente, já colocam qualquer pessoa à frente da maioria da população em conhecimento financeiro básico. Hábito 6. Viver abaixo do que se ganha, mesmo ganhando mais. Um dos erros mais comuns quando o salário sobe é elevar o padrão de vida na mesma proporção, e isso anula qualquer avanço. Esse fenômeno até tem nome entre economistas comportamentais: inflação de estilo de vida. A pessoa consegue um aumento, uma promoção, um novo emprego e, quase automaticamente, troca de carro, muda de bairro, aumenta os gastos em lazer. No fim, ganha mais, mas guarda exatamente a mesma quantia de antes, ou às vezes menos, por causa de novas dívidas assumidas junto com o novo padrão de vida. Quem constrói riqueza de forma consistente costuma fazer o oposto. Mantém o padrão de vida relativamente estável, mesmo quando a renda sobe, e direciona a diferença para investimentos. Hábito 7. Automatizar as decisões financeiras. Esse é o mais ignorado, e talvez o mais poderoso de todos. Configurar transferências automáticas para investimentos elimina a variável mais perigosa de todas, a força de vontade, que falha exatamente nos momentos mais tentadores. Pense assim: ninguém decide pagar o aluguel todo mês. É um débito automático, uma obrigação que simplesmente acontece. Quando você trata o investimento da mesma forma, um débito automático logo depois de receber o salário, ele deixa de depender da sua disposição emocional naquele dia. Isso explica por que tanta gente com boa intenção nunca consegue investir de forma consistente. Porque depende de lembrar, de decidir, de resistir à tentação todo santo mês. Automatizar tira essa decisão das suas mãos e coloca o hábito no sistema, não na disciplina. Hábito 8. Buscar múltiplas fontes de renda. Quem depende de uma única fonte de dinheiro está mais vulnerável a qualquer imprevisto. Uma demissão, uma crise no setor, uma empresa que fecha as portas. Isso não significa necessariamente ter um segundo emprego formal. Pode ser uma renda de aluguel, dividendos de investimentos, uma atividade paralela, um pequeno negócio online. O objetivo não é acumular tarefas, é reduzir a dependência de uma única fonte que pode, a qualquer momento, deixar de existir. Historicamente, boa parte das grandes fortunas combina renda ativa, o trabalho do dia a dia, com renda passiva, que continua entrando mesmo quando a pessoa não está trabalhando diretamente naquele momento. Hábito 9.
Fazer networking com intenção. Grande parte das oportunidades financeiras da vida, empregos, sociedades, negócios, nasce de conexões, não de currículos ou anúncios públicos. Isso não significa usar as pessoas. Significa manter relações genuínas, ajudar antes de pedir e estar presente em ambientes, eventos, cursos, comunidades, onde esse tipo de oportunidade circula. Muita gente talentosa fica parada financeiramente simplesmente porque ninguém sabe do que ela é capaz. Hábito 10. Definir metas financeiras claras e revisá-las. Sem um destino definido, é praticamente impossível saber se o dinheiro está sendo usado a favor ou contra você. Quero ficar rico não é uma meta, é um desejo vago. Quero juntar 50 mil em 3 anos para dar entrada em um imóvel. É uma meta. Tem número, tem prazo, tem propósito. E metas assim permitem calcular exatamente quanto guardar por mês e revisar o progresso periodicamente, ajustando a rota quando necessário. Dados impressionantes. Agora vamos aos números que sustentam tudo isso. Estudos sobre milionários self-made, ou seja, que construíram a própria riqueza, sem herança, mostram um padrão recorrente. A maioria não teve um salário extraordinário, mas manteve, por décadas, uma taxa de poupança consistente, geralmente acima de 15% a 20% da renda. No Brasil, dados da Ambima mostram que o número de investidores pessoa física cresceu de forma expressiva na última década, mas ainda representa uma fração pequena da população total, o que reforça que esses hábitos ainda são exceção, não regra. E tem um detalhe curioso: pesquisas sobre juros compostos mostram que começar 5 anos mais cedo pode significar, no fim de décadas de investimento, um patrimônio final quase 2 vezes maior, mesmo aportando exatamente o mesmo valor mensal. Ou seja, o hábito de começar cedo pesa mais do que o valor investido. Mas, por trás de cada um desses hábitos, existe uma coisa em comum. Eles trocam desconforto hoje por liberdade amanhã. Pagar-se primeiro dói um pouco no começo. Evitar aquele parcelamento também. Automatizar investimentos significa abrir mão de um dinheiro que poderia ser gasto agora. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não faz. Não é falta de informação. Quase todo mundo já ouviu falar desses hábitos em algum lugar. É a dificuldade de trocar uma recompensa imediata por um resultado que só vai aparecer daqui a alguns anos. Quem consegue atravessar esse desconforto, mesmo sem sentir o resultado no curto prazo, é quem, no fim das contas, colhe a diferença. Mas será que isso funciona para quem ganha pouco? Funciona. Só que o ritmo muda. Os hábitos são os mesmos independentemente da faixa de renda. O que muda é o tempo necessário até os resultados aparecerem. E outra pergunta comum: eu preciso fazer os 10 hábitos ao mesmo tempo? Não. A maioria das pessoas que consegue manter esses comportamentos no longo prazo começou implementando 1 ou 2 hábitos por vez até virarem automáticos, para só depois adicionar os próximos. Tem gente que também pergunta: isso é coisa de gente que já nasceu rica? Pelo contrário, a maior parte dos estudos sobre esse tema foca justamente em pessoas que começaram sem nenhuma vantagem inicial, o que reforça que hábito pesa mais do que ponto de partida. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Nenhum desses 10 hábitos, isoladamente, muda a vida de ninguém. É a repetição, mês após mês, ano após ano, que transforma decisões pequenas em resultados grandes. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se engana. Elas procuram o hábito mágico, aquele único ajuste que vai resolver tudo de uma vez. Mas a verdade é bem menos glamurosa. Riqueza é construída na repetição chata e silenciosa de comportamentos simples. E isso pode mudar completamente a forma como você enxerga esses 10 hábitos. Eles não são regras rígidas, são um sistema. E sistemas, uma vez montados, seguem funcionando mesmo quando você não está prestando atenção neles. Há histórias conhecidas de pessoas que ilustram bem esse padrão. Empresários que começaram vendendo produtos simples, guardando pequenas quantias religiosamente, reinvestindo cada centavo de lucro de volta no próprio negócio, antes de qualquer luxo pessoal.
Esse é um comportamento recorrente entre investidores que construíram grandes patrimônios ao longo de décadas. Consistência acima de golpes de sorte, disciplina acima de timing perfeito de mercado. Do outro lado, também existem histórias, bem mais numerosas, embora menos contadas, de pessoas com boa renda que nunca formaram patrimônio, justamente por nunca terem incorporado esses hábitos ao dia a dia. O padrão de vida cresceu junto com o salário, e a diferença que poderia ter sido investida simplesmente evaporou em consumo. A diferença entre os dois grupos, no fim das contas, quase nunca foi o quanto ganhavam. Foi o que faziam, repetidamente, com o que ganhavam. No fim das contas, riqueza não é sobre um golpe de sorte, uma herança ou um investimento genial que ninguém mais viu. É sobre pequenas decisões, repetidas com disciplina, ano após ano, até que a diferença fique impossível de ignorar. Agora eu quero saber, de todos esses 10 hábitos, qual deles você já pratica? E qual é o mais difícil de manter no seu dia a dia? Se você gosta de descobrir como o dinheiro realmente funciona, se inscreve aqui no canal Cofre Curioso e vem explorar esse universo comigo. No próximo vídeo, tem mais uma curiosidade financeira esperando por você.